Vamos a orar por él. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tu siervo, Señor, Pastor Luis Leite, está aquí con nosotros. Gracias por la vida de él. Ha sido una bendición para esa iglesia y una bendición para mí y para mi familia. Te pido, Señor, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas hacerlos prosperar, que tú puedas dar salud a tu siervo, que tú puedas usarlo cada día más y más grandemente en tus manos. Y úsalo, Señor, para traer tu mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntase a gusto. Graças, irmão. Eu estava... eu não me lembrava Eu não me acordava que tinha o culto em espanhol antes. que antes havia a reunião em espanhol. Eu teria que ter preparado algo em espanhol. Mas vamos falar em português. Vamos falar em português. O Senhor vai, sem dúvida alguma, nos abençoar assim. E o Senhor seguro nos vai bendecir. É uma alegria estar aqui mais uma vez. É uma alegria estar aqui outra vez. Faz 3 anos que não venho. Há 3 anos que não vengo. E por causa da pandemia. Por la pandemia. Eu estou agora assim muito contente de rever os meus irmãos. Estou contente de rever os irmãos. E de encontrar novos irmãos que não tinha conhecido antes. Encontrar novos irmãos que não havia conhecido antes. Isso tudo é motivo de alegria. E essa alegria. Isso tudo é motivo de gratidão ao Senhor. Amém. Amém. Eu trago saudações calorosas da Igreja Brasileira. Trago saludos calorosos da Igreja do Brasil. Saudações literalmente calorosas. Em verdade, com bastante calor, os saludos. Porque está fazendo 40 graus lá hoje na minha cidade. Porque está nascendo 40 graus na cidade que vivo. Está muito quente. Está caliente. Então, saudações da Igreja Brasileira. Saludos. Eu gostaria de ler com você. Me gostaria de ler contigo. No livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Em Gênesis capítulo 4. Nós vamos falar sobre um tema. Vamos falar de um tema que está presente na história da humanidade. Que é parte da história da humanidade. Desde o começo. Desde o início. Vamos falar sobre o trono. Vamos falar sobre o trono e o altar. E o altar. No capítulo 4 do livro de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis. A Escritura diz que Adão teve relações com Eva. Diz que Adão teve relações com Eva. Sua mulher. Sua mulher. E ela se engravidou. E ela quedou embaraçada. E deu à luz a Caim. E deu à luz a Caim. E dijo. Com o auxílio do Senhor. Com o auxílio do Senhor. Tive um filho. Tuve um filho. Homem. Hombre, varón. E voltou a dar à luz. E volvió a dar a luz. E desta vez Abel deu à luz a Abel. E dessa vez deu luz a Abel. Irmão dele. Hermano dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E ele se tornou pastor de ovejas. E Caim agricultor. E Caim agricultor, cuidando da terra. Passado algum tempo. Depois de um tempo. Caim trouxe do fruto da terra. Caim trajo del fruto da terra. Uma oferta ao Senhor. Uma ofrenda a Jeová. Abel, por sua vez. Abel trajo também. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Dos primogênitos de suas ovejas, de la grasa de ellas. O Senhor aceitou. E mirou Jeová. Com agrado. Com agrado. A oferta a Abel de Abel. E a sua ofrenda. Porém, a oferta de Caim. Não mirou com agrado a Caim. O Senhor não aceitou. Nem a sua ofrenda. Caim enfureceu-se. Por o qual Caim se enojou. E seu rosto se transtornou. Em grande maneira e se decayó su semblante. E o Senhor disse a Caim. Então Jeová dijo a Caim. Por que você está furioso? Por que te has enojado? Por que se transtornou o seu rosto? E por que ha decaído tu semblante? Se você fizer bem, si hicieras lo bueno, não será aceito? Não serás enaltecido? Mas se não o fizer, pero si no lo haces,
Saiba el pecado que o pecado está a la estará à puerta. sua porta e deseja conquistá-lo. Mas você deve Con todo, dominá-lo. tú lo dominarás. Palavra do Senhor. Palabra del Señor. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. A figura do trono e do altar sempre estiveram presentes na história da humanidade. La figura del trono y del altar siempre estuvieron presentes en la historia de la humanidad. Desde os tempos mais remotos, Desde los tiempos más antiguos encontramos a figura do templo, encontramos la do, figura del do, al- templo, do altar del altar e do trono, y del trono em toda a história. en toda la historia. Vamos falar do trono Vamos a hablar del trono e vamos falar do altar. y hablar del altar. Compreender bem Comprender bien o que essas figuras representam lo que esas figuras representan e fazer a devida aplicação y hacer la aplicación correcta pode mudar tudo em sua vida. puede cambiar todo en tu vida. Tudo. Todo. Aqui nós acabamos de ler nesse relato bíblico Recién o leímos primeiro registro en la Biblia el primer registro que nos apresenta o conceito do altar. que nos presenta el altar. O primeiro registro de homens se dirigindo ao altar Hombres que iban al altar para prestar culto para prestar culto a Deus. a Dios. Nós encontramos aqui os dois irmãos mais famosos da história Encontramos los dos hermanos más famosos de la historia apresentando o seu culto. presentando su culto. Desses dois homens De esos dos hombres vão surgir duas linhagens de homens na história. van a surgir dos linajes de hombres en la historia. Há uma linhagem de homens que reverencia o altar. Un linaje de personas que tienen reverencia al altar. Há uma outra linhagem que despreza o altar. Un otro linaje que desecha el altar. Há portanto, duas linhagens. Hay dos linajes. Há uma linhagem de homens que constrói altares. Hombres que construyen el altar, Homens alinhados com Deus, o Criador. personas alineadas con Dios, el Creador. E por onde eles vão, Y donde quiera que vayan, eles constroem altares. construyen altares. E há homens, a outra linhagem, Y otro linaje de hombres que destrói que altares. destruyen altares. Não apenas despreza, No solamente rechazan, mas destroem os pero altares. destruyen altares. Os efeitos, os resultados Los resultados que estes homens deixam por onde passam que esos hombres dejan por doquier que são vayan muito claros. son muy claros, Muito muy claros. claros. Assim, todo homem carrega dentro de si Toda persona carga dentro de sí mismo um trono un trono e um altar. y un altar. Todo homem tem esses dois conceitos. Todas las personas tienen esos dos conceptos. O trono está na cabeça. El trono está en la cabeza. O trono fala das coisas terrenas. El trono habla de las cosas de la tierra. O trono fala das conquistas, El trono habla de las das conquistas, de las realizações. realizaciones. E todo homem está em busca de um trono. Y toda persona está buscando un trono. O altar fala do coração. El altar habla del corazón. Se o trono está na cabeça, o altar está no coração. Si el trono está en la cabeza, el altar está en el corazón. E o coração fala do céu, Y el corazón habla del cielo, das coisas do alto, de las cosas del alto, das coisas de las eternas. cosas eternas. O altar está no céu. El altar está en el cielo. O trono está na terra. El trono está en la tierra. O coração do homem, El corazón del hombre, quando o coração do homem cuando el corazón del hombre está no altar, está en el altar, ele valoriza él valora as coisas divinas, las cosas de Dios, as coisas do alto. las cosas de alto. Se o coração do homem estiver no trono, Si el corazón del hombre está ele en vai, el trono, ele vai buscar as coisas de baixo. él va a buscar las cosas de abajo, Ele vai lutar pelas coisas de va a baixo. luchar por las cosas de abajo. E ele pode morrer por causa disto. Y él puede morir por eso.
Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, Jesús dijo, donde estuviera tu tesoro, ali estará o seu coração. ahí estará tu corazón. Onde está o seu tesouro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque onde estiver o seu tesouro, Que donde quiera que esté tu tesoro, ali estará o seu coração. ahí estará tu corazón. Aqui quero abrir um parênteses. Quiero abrir un paréntesis. Existem dois tipos de altar Hay dos tipos de altar e dois tipos de trono. y dos tipos de tronos. Existe o altar da adoração genuína, Hay el altar de la adoración verdadera, o altar onde o homem busca a Deus por aquilo que ele é el altar donde él busca a Dios por lo que Él es e não por aquilo que ele pode dar. y no por lo que Él puede darte. E há o altar da religiosidade morta. Y hay el altar de la religiosidad muerta. Dois altares. Dos altares, O altar da adoração genuína altar de la verdadera e adoración o altar da religião. y el altar de la religión. O altar da adoração, El altar de la adoración, o homem busca a Deus e leva o seu sacrifício. el hombre busca a Dios y lleva su sacrificio. No altar da religião, El altar de la o religión, homem busca a el Deus hombre busca a Dios apenas pelo benefício. solamente por los beneficios. Apenas pelo benefício. Solamente por los beneficios. Existem dois tipos, portanto, de altar e dois tipos de trono. O sea, hay dos altares y dos Existe o tronos. trono da conquista genuína, Hay el trono de la conquista verdadera, da conquista de la legítima. conquista legítima. Todo homem está em busca de um trono. Todo hombre está buscando un trono. Conquistas legítimas, Conquistas verdaderas. sustento da sua família, Sostener su familia, comprar a sua casa, comprar su casa, gerar recursos para financiar sua própria família. generar renta para sostener a su familia. Essa é a busca de um trono verdadeiro, genuíno. Esa es la búsqueda de un trono verdadero. Mas existe uma busca pelo trono da vaidade, Pero hay en busca del trono de la vanidad, o trono da ambição, el trono de la ambición, onde o homem quer ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. donde el hombre quiere ganar, ganar, ganar. E ele, com isto, Y con eso, ele atropela os princípios da vida. él se pasa por encima de los principios de la vida. Porque ele quer ganhar dinheiro, Porque quiere ganarse dinero, ele não tem tempo para a família, no tiene tiempo para ele familia, não se cuida, no se cuida, não tem tempo para no Deus. tiene tiempo para Dios. Ele quer ganhar, ganhar, ganhar. Él quiere ganar, ganar. Ele pode até ganhar o mundo inteiro, Hasta puede ganarse todo el mundo. mas Jesus disse que proveito há. Pero que Jesús dijo, ¿de qué se aprovecha? Se ganhar o mundo inteiro Si se gana todo el mundo e perder sua y alma, perder su alma, perder sua saúde, perder su salud, perder sua família, perder su familia, perder seus perder filhos. sus hijos. Muitos pais não perdem os filhos para o mundo, Muchos padres no pierden los hijos para el mundo. eles perdem os filhos dentro de casa. Ellos pierden los hijos adentro de su casa. Muitos pais perdem os filhos dentro de casa, Muchos padres pierden sus hijos adentro de casa porque estão tão ocupados, porque están tan ocupados, estão tão están cansados, tan cansados que não têm tempo que no tienen tiempo para olhar para mirar para os filhos para los hijos e acompanhar y acompañar a sua evolução, su evolución, seu su crescimento. crecimiento. Dois tronos, Dos tronos, dois dos altares. altares. Eu gostaria que você fizesse avaliações Me gustaría que hicieras, que evaluases desta mensagem de ese mensaje e procurasse y busques se encontrar encontrarte entre estes dois conceitos, entre esos dos conceptos, do trono e do altar. del trono y del altar. Ainda que Caim vá à igreja, Mismo que Caín entre vaya a la aspas, iglesia, ainda que Caim apresente o seu culto, mismo que Caín presente su culto e ele apresenta o seu culto, y va, presenta su culto, o altar de Caim não é o altar da adoração. el altar de Caín no es el altar de la O altar de adoración. Caim é o altar da religião. El altar de Caín es de la religión. Qualquer pessoa olhando para Caim diria: é um homem de Deus. Cualquier persona mirando para Caín dice, Veja, "Es un hombre ele de vai Dios". ao altar. Mira, está yendo al altar, Veja, ele oferta. está dando ofrenda.
todavia, Todavía, aos olhos das a pessoas, los ojos de las personas, Caim estava cultuando a Deus. Caín estaba cultuando a Dios. Mas Deus não recebe o culto de Caim. Pero Dios no estaba recibiendo el culto de Caín. Já pensou numa coisa desta? ¿Te imaginaste eso? Caim tem em sua vida Caín tiene en su vida um altar. un altar. Caim é um homem do altar, Caín es un hombre del altar. mas não é o altar da adoração. Pero no es el altar de la É o adoración. altar da religião. Es el altar de la religión. E ele leva as suas ofertas. Y él lleva su E ofrenda. ele apresenta o seu Y culto, él presenta su culto ano após ano, año por tras muitos año, por anos. muchos años. Porque Deus rejeitou Caim, não foi em um dia só, de uma vez só, pela primeira Porque vez. Dios no rechazó Caín una vez Aquilo sola, já una vinha sola vez. acontecendo há muitos Eso anos. ya había pasándose a muchos años. Caim vai ao altar, Caín va al altar, Caim leva suas Caín ofertas lleva sus ofrendas e Deus y não Dios recebe. no la acepta. Caim tem vontade própria. Caín tiene su propia voluntad. Caim não quer fazer as coisas do jeito de Deus, ele quer fazer as coisas do seu jeito. Caín no quiere hacer las cosas de la forma de Dios, quiere hacer de su propia Caim forma. não quer ofertar segundo aquilo que Deus requer como oferta. Ele oferta o que ele quer No ofertar. quiere ofrendar lo que Dios pide como ofrenda, pero él quiere hacer lo que quiere. E Caim leva ao Senhor Y Caín lleva a Dios uma oferta qualquer. una ofrenda cualquiera. E Deus não aceita Y Dios no acepta uma oferta qualquer. una ofrenda cualquiera. Veja que o Senhor, ele não rejeita a oferta, ele rejeita o ofertante. Mira que el Señor no rechaza la ofrenda, Dios rechaza a la persona que está dando la ofrenda. Deus não recebe qualquer oferta vinda de qualquer coração. No recibe cualquier ofrenda que viene de cualquier corazón. Se o coração não estiver no altar da adoração, ele rejeita. Si el corazón no está conforme al altar de la adoración, él rechaza. Assim, o trono representa as suas ambições, as conquistas. Representa sus ambiciones, conquistas. O trono representa projeção. O Representa trono projeção. representa ascensão. Ascensión. E todos os homens estão em busca de um trono. Y todos Todos están os buscando homens un trono. estão em busca de uma conquista, projeção, Todos estão ascensão, buscando conquista, crescimento. crescer. O trono está relacionado com a dimensão natural da vida. El trono es lo natural de la vida. E a vida do homem no tempo, Y a la vida del hombre en su tiempo, a vida do homem nesta dimensão, a la vida del hombre en esa dimensión, ela envolve uma busca feroz pelo templo, involucra ou melhor, pelo trono. buscar de forma grande el trono. A busca pelo trono está relacionada a tudo aquilo pelo qual você está trabalhando hoje. Buscar el trono significa Você está trabalhando? todo lo que trabajas hoy. Você está planejando, Estás trabajando, você está planeando, sonhando, estás soñando, você está investindo, estás invirtiendo. tudo aquilo por que você está lutando Todo hoje por lo que tú luchas hoy é a busca por um trono. es la busca de un trono. Agora, como disse anteriormente, tem dois tipos de trono. Pero como dije antes, hay dos clases de trono. Tem o trono da conquista legítima. La conquista verdadera. Você precisa trabalhar. Tú necesitas trabajar, Você precisa gerar recursos. necesitas generar recursos, Você precisa sustentar sua família. necesitas sostener tu familia. E de preferência, você precisa dar o melhor para sua família. Tienes que dar lo mejor para tu E isto familia. é a busca pelo trono. Y esa es una busca para el trono. O trono. El trono. E esta busca, Y esa busca, ela é ella aceitável es aceptable pelo Senhor. por el Señor.
Se o seu coração estiver no trono da adoração, no altar da adoração, Si tu corazón está en el altar de la adoración, se o seu coração estiver no altar da adoração, si está en el altar de la adoración, você pode buscar o trono tú puedes buscar el trono das suas conquistas de sus legítimas. conquistas verdaderas, Crescer, desenvolver, fazer progresso, desarrollar y hacer progreso, melhorar, estudar. mejorar, estudiar, Vai, trabalha, estuda, vaya, trabaje, melhore, estudie, cresça, mejore, crezcas, mas não esqueça pero no te olvides que tudo que você conseguir no mundo que todo lo que consigas en el mundo só vai ser recebido como oferta pelo Senhor solamente vas a recibir como ofrenda no por el altar da Señor adoração. en el altar de adoración. Caim foi, trabalhou, fez muitas coisas, Caín fue, trabajó, mas hizo muchas trazia as cosas, suas ofertas e apresentava ao Senhor. traía sus ofrendas, presentaba al Señor, Mas o altar de Caim é o altar da religião. pero el altar de Caín era el altar de la religión. E Deus não tem nada com o altar da religião. Y Dios tiene nada que Não ver con la recebe religión. nada do altar da religião. Nada sirve de la religión. Se não for do coração, Si no es del corazón, Deus não recebe. Dios no recibe. A prática mecânica da religião La práctica mecánica de la religión não atinge jamais o coração de no Deus llega al corazón de Dios e não alcança o seu favor. y no consigue su favor. Eu e você Tú y yo temos dentro de nós tenemos dentro de nosotros um altar un altar e um trono. y un trono. É bom que você avalie nesta manhã Es bueno que evalúes hoy em que tipo de altar você está trazendo a sua en oferta. qué altar estás trayendo É tu o ofrenda. altar da religião? ¿Es el altar de la religión? Porque desde o começo Porque desde el inicio nós estamos aqui, pegamos o texto que nos traz o primeiro registro dos homens levando ofertas a Deus. estamos mirando aquí en la Biblia la primera vez que muestra hombres llevando ofrendas a Dios. E desde o começo nós já vemos que existe uma distinção entre dois corações. Desde el inicio vemos que hay diferencias entre los dos Desde o corazones. início nós já vimos que Deus recebe a oferta de uns Desde el inicio vemos que recibe ofrendas de unos e não recebe a oferta de y no outros. recibe ofrendas de otros. A busca pelo trono, La busca por el trono, como eu disse anteriormente, como dije antes, ela pode ser tanto uma busca legítima, puede ser tanto una busca verdadera, como pode ser uma busca adoecida. pero puede ser una busca enferma. Quando se trata da expressão da ambição saudável, existe uma ambição saudável. Hay una ambición que es saludable. A palavra ambição La palabra ambición não é uma palavra negativa. no es una palabra negativa. Há dois caminhos para a ambição. Hay dos caminos para la ambición. Um caminho saudável Un camino sano, que Deus assina embaixo, que aprova. Dios firma abajo y le dice está bien. E há um caminho da ambição Y hay otro camino de la ambición que é laço de iniquidade. que es parte de la iniquidad. É um laço no qual o homem se prende e se perde. Es una atadura donde uno se queda preso y se pierde. Assim, portanto, qual é a sua busca hoje? O sea, ¿cuál es tu búsqueda hoy? Qual é o seu trono? ¿Cuál es tu trono? E qual é o seu altar ¿Y hoje? cuál es tu altar hoy? Em que altar você está trazendo o seu culto, a sua ¿En oferta? qué altar estás trayendo su culto, su ofrenda? Se você está buscando um trono Si estás buscando un trono para exercer governo, para gobernar, sabia que você está certo? sepas que estás correcto. Eu explico. Te voy a explicar. A Bíblia deixa claro que nós fomos criados para exercer governo. La Biblia deja claro que tenemos que gobernar. Você foi criado para exercer governo. Tú fuiste creado para gobernar. Ao criar o homem, Deus disse: tenha ele domínio Al crear el hombre dijo que él tenga dominio sobre todas as coisas. sobre todas las cosas. As aves nos céus, Las aves del cielo,
os animais que rastejam sobre a terra, los animales sobre la tierra, os peixes nas águas los debaixo da pescados en terra. el mar, E, é claro, tenha ele domínio. tenga el dominio. Você foi criado para exercer governo. Tú fuiste creado para gobernar. Agora, que governo é este? Ahora, ¿qué gobierno es ese? Qual é este? Que tipo de governo é este que eu fui criado para governar? ¿Qué clase de gobierno es esa que yo tengo que gobernar? Governar o quê? ¿Gobernar qué? Governar sobre quem? ¿Gobernar sobre quién? Eu te digo, Te voy a decir, se você falhar si fallas em exercer governo, en gobernar, você destrói sua vida. destruyes tu vida. Se você falhar em compreender, Si fallas en comprender, como eu disse no começo, esses dois conceitos definem a sua vida e podem mudar tudo. como le dije en el inicio, esos dos principios E se você pueden falhar, cambiar todo en su vida. Y si fallas em exercer governo, si fallas en gobernar, você destrói sua vida, vas a destruir tu vida, destrói sua família, destruir tu familia, destrói sua saúde, destruyes tu salud, destrói suas finanças, destruyes tus finanzas, destrói tudo. destruyes todo. Pastor do céu, que governo é esse? Pastor, ¿qué gobierno es ese? Governar o quê? Governar sobre quem? ¿Gobernar qué y sobre quién? Você deve ser soberano Debes ser soberano no governo da sua mente, en el da gobierno sua de cabeça. tu mente, de tu cabeza. Exercer governo sobre quem? Sobre os outros, dominar os outros? Não. ¿Gobernar quién? ¿A las otras personas? No. A sua responsabilidade é de exercer governo sobre a sua própria cabeça. Tu responsabilidad es gobernar sobre tu propia cabeza. Governar suas emoções. Gobernar tus emociones. Governar o seu coração. Gobernar tu corazón. A sua grande incumbência, a sua grande tarefa na vida Tu é más, governar o seu coração. tu más grande trabajo en esa vida es gobernar tu corazón. Porque do seu coração procedem as soluções, as saídas das fontes da vida. Porque de tu corazón vienen las soluciones para toda tu vida. Provérbios capítulo 4, verso 23, esse Provérbios texto que 4, tantos 23. já decoraram. Varios conocen. A Escritura diz, La Biblia dice, sobre tudo o que se tem a guardar, sobre todo lo que tienes que guardar, guarda o seu coração. guarda tu corazón. Este é o nível mais elementar, fundamental, o nível mais estratégico de governo. Es el nivel principal, más estratégico de gobernar. O resto, Lo demás, não se preocupe, no te preocupes, porque se você governar a sua mente, o seu coração, porque si gobiernas bien tu mente y tu corazón, você vai saber o que fazer com os problemas que acontecem ao seu redor. vas a saber lo que hacer con los problemas que están a tu alrededor. Agora, se você não exerce governo sobre o seu próprio coração, Pero si no gobiernas bien tu propio você corazón, bagunça a sua vida va a ser un lío tu vida. e bagunça a vida de todo mundo ao seu redor. Y la gente alrededor tuyo va a ser un lío también. Você não sabe entrar, No sabes entrar, não sabe no sair, sabes salir, não sabe falar, no sabes hablar, não sabe se calar, no sabes quedar callado, não sabe se conter, no sabes contenerse, você não sabe no pensar, sabes pensar, você não sabe no sentir, sabes sentir, porque o seu coração porque tu corazón está em estado de anarquia. está en un lío. Não tem governo. No hay gobierno. Se não há governo, Si no hay gobierno, todo se perde. todo se pierde. Estou falando certo? ¿Estoy hablando bien? Sí. Correctísimo. No contexto da história do mundo, En el contexto de la historia mundial, nós vemos por todos os lados vemos por todos los lados a disputa pelo trono, la disputa por el trono. os homens buscando o trono, Los hombres buscando el trono. domínio, Dominio, poder, poder, controle. control.
Nesse tipo de disputa pelo trono, En esa forma de disputarse el alguém trono, sempre vai sair ferido. alguien siempre va a quedar herido. Existe uma batalha interna, Hay una batalla interna, que é uma batalha do nosso ego. que es una batalla de nuestro ego. Quando o ego é orgulhoso, Cuando el ego es orgulloso, nós perdemos o controle do nosso coração perdemos el control de nuestro corazón e entregamos o governo y entregamos el gobierno para o ego impostor. para el ego impostor. E ele briga, Y él queda, ele disputa, él disputa, ele oprime, él oprime. ele é terrível. Es terrible. A busca pelo trono, pelo poder, pelo domínio, pelo controle La busca por el trono, gobierno, de dominio, qualquer elemento fora de mim mesmo, de cualquier cosa que no sea yo mismo, biblicamente é chamado de feitiçaria. en la Biblia dice que es una hechicería. Feitiçaria. Hechicería. Pessoas que buscam manipular, controlar, Personas que buscan controlar, dominar. manipular, dominar. Enfim, pelo trono, O sea, por el trono, os homens brigam, los hombres se pelean, os homens se matam. los hombres se matan. E é comum ver isso Y es acontecendo normal ver eso pasando por toda a história. por toda la historia. Nós já estamos terminando, né? Ya estamos por terminarnos. Você pode caminhar em direção à construção da sua vida, Puedes caminar por la construcción de tu vida, mas se você não entender bem pero si no entiendes bien os conceitos de trono e altar, los conceptos de trono y altar, você não vai avançar. tú no vas adelante. Tanto na dimensão natural Tanto en lo natural quanto na dimensão espiritual, como en lo espiritual. você precisa entender. Necesitas entender. Há um trono legítimo pelo qual você deve lutar. Hay un trono verdadero que tienes que pelear E há um altar y hay un altar legítimo verdadero no qual você deve derramar o seu coração. en el cual tienes que poner tu corazón. O Deus da Bíblia El Dios de la Biblia não exclui no excluye as necessidades las necesidades de conquistas de conquistas no plano material. en el plano material. Há um trono legítimo na dimensão material. Hay un trono verdadero en lo material, Mas você não pode cometer o erro pero tú no puedes cometer el error de inverter as de prioridades. invertir las prioridades. Lá no Novo Testamento, En el Nuevo Testamento, Jesus vai nos apresentar estes dois conceitos, Jesús nos va a presentar esos dos conceptos, estes dois esos elementos, dos elementos, do trono e do altar, del trono y el altar, num versículo que você conhece bem en el versículo que conoces bien, e talvez até hoje não tenha entendido direito, que quizás no hayas entendido bien, quando ele disse: cuando él dice, buscai em primeiro lugar buscad en primer lugar o reino, el reino, o altar da adoração, el altar de la adoración, e todas as y coisas, todas las otras cosas, o trono legítimo, el verdadero trono, o trono, as coisas, as las conquistas cosas, materiais, las conquistas, lo material, elas serão que acrescentadas, serán añadidas, porque todas as bênçãos que você precisa no plano material, porque todas las bendiciones que necesitas en lo material elas vêm do altar da adoração. vienen del altar de la adoración. O altar da El adoração altar de la adoración é a fonte es lo principal de todas as bênçãos. de todas las bendiciones. Que Deus te bendiga. Que Dios te bendiga. Amém, pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y mi pregunta es, ¿en cuál trono estás buscando? ¿Cuál trono? El trono de ser grande, de dominar, de tener dinero, de comprarse las cosas. ¿Cuál tu trono? ¿O cuál trono estás buscando? De gobernar su mente, de gobernar su cabeza, sus emociones, ser el dueño de tus propios pensamientos. ¿Sabía que usted puede elegir en qué pensar?
¿Sabía que puedes elegir en qué pensar? La Biblia dice, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es de buena fama, todo lo que viene de Dios, todo lo que es verdadero, en eso ocupe su pensamiento. Que a partir de hoy tú puedas pensar, ¿en qué estoy pensando? Que tú puedas dominar sus pensamientos y no deje que la media, que la televisión, que la internet te influya a pensar en cosas. Porque si piensas en lo malo, todo tu camino va a ser malo. ¿Y cuál es está el trono y el altar? ¿Cuál es tu altar hoy? ¿Es venir a la iglesia o es adorar a Dios? ¿Es dar dinero o es ofrendar a Dios? ¿Cuál es tu altar? Me gustaría que hoy hacer una oración por ti, para que a partir de hoy tú puedas elegir bien y pedir a Dios, Señor, ayúdame a elegir bien, porque Caín eligió mal y se pasó la vida entera mal. Pero yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú seas una persona realizada. Yo quiero que tú estés bien con tu vida. Y me gustaría que por favor pongan separados. Y me gustaría de orar por ti, para que tú puedas elegir bien, hacer buenas cosas, elegir lo que es correcto, para que tu vida sea una vida de felicidad, una vida con Dios. Porque cuando elige bien, elige en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, como el pastor dijo, todos los demás reinos te serán añadidos. Pero si no buscas el reino, el trono principal, todo lo demás no va bien. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos diste, Señor, el poder de elegir lo bueno y lo malo. Señor, desde el inicio de la humanidad tenemos ese derecho de elegir. Ayúdanos, Señor, a elegir bien. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría de elegir lo correcto. Ayúdanos, Señor, a que nosotros, cada cual aquí, sea dueño de nuestros propios pensamientos, que podamos dominar nuestras emociones y no sermos dominados por las circunstancias. Que podamos, Señor, estar cerca de ti, Señor Jesús, que podamos ser igual a ti, Señor Jesús, porque tú dominaste tus sentimientos, tus emociones, porque tú tenías en mente algo más grande, algo mejor. Y gracias, Señor Jesús, porque lo hiciste y lo hiciste bien. Y ahora te pedimos, ayúdanos, Señor Jesús, a tener la misma mente que tú tuviste, a tener el mismo control de sí mismo como tú tuviste. Señor, oh Señor, que podamos ser igual a ti, Señor Jesús, poniendo a los pies de Dios nuestro altar de adoración, nuestro altar de confianza en ti, nuestro altar de la fe, Señor Jesús, que podamos ser igual a ti, Señor, en mente y corazón, Señor, y emociones. Ayúdanos, Señor, a sermos personas mejores, a sermos igual a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, bendícenos. Te pido que tú puedas darnos una semana de bendición, de gracia, una semana llena de ti, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén, amén.